Evangelho, segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão, e reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção. Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. E então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 12º capítulo do Evangelho de São Lucas. E Jesus, falando à multidão, ensina-os a respeito dos bens desta terra e da forma como o nosso coração deve estar unido a eles. No meio da multidão, alguém surge e tenta estabelecer que Jesus deveria ter o compromisso de dividir os bens ou de ter uma responsabilidade de juiz a respeito dos bens que competiam por herança a ele ou a seu irmão. Mestre, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. E Jesus vai dizer: quem me encarregou de dividir vossos bens? Esse encargo que o interlocutor do Evangelho de hoje queria que Jesus assumisse em favor dele, não em favor exatamente do consenso e do bem comum, Jesus não assume. Como é interessante, porque a resposta que o Senhor dá vai ser direta ao apelo feito. Ou seja, não ajunteis tesouros nessa vida, onde a traça e o ladrão corrói, mas fazei dos bens desse tempo matéria para acumular tesouros no céu. Ou seja, aquele proprietário procura investir o dinheiro e o que tem, o seu tempo e seus recursos, para ter mais para si e para conquistar na vida a alegria de ser proprietário de muitas coisas, quando poderia conquistar a alegria de tê-las na partilha desses bens com aqueles que precisam, e desse modo juntar tesouro no céu. De certa forma, a resposta que Jesus dá, ela vai ao encontro de ambos e de todos. De ambos, porque o pedido de justiça era para que a posse dos bens acontecesse em favor de uma das partes, mas não significa que fosse por um justo desejo de divisão entre as partes, mas poderia ser pela ganância de poder ter mais do que aquilo que possuía agora,
Então, se um irmão não estava disposto a dividir, o outro estava disposto a ter mais para si, poderíamos dizer que estavam cada qual em um lado da mesma moeda. Aquela de acreditar que a vida se dá na posse dos bens, do viver para conquistar para si os bens materiais e fazer da vida o apreço ou a satisfação de tê-los, há mais alegria em dar do que em receber, há mais felicidade em fazer do outro o que Deus concede como graça a cada um de nós. Por isso, a parábola que Jesus conta, ela vai vir ao encontro daquilo que foi dito, ainda que não seja a resposta à expectativa de quem perguntou. Assim, a palavra de Deus na nossa vida vem sempre ao encontro da necessidade real do coração de cada homem, ainda que muitas vezes não regule com o interesse de cada coração, porque nem todos os corações estão inclinados à compreensão do falar de Deus. Porém, o Senhor, no seu infinito amor, nos dirige uma palavra que nos alcança, ainda que os nossos olhos e coração não estejam inclinados para aquilo, o que Deus nos dá e oferece chega sobre o que nós precisamos. Então, diante dessa palavra de esperança e dessa beleza do Evangelho de hoje, que a nossa riqueza seja para juntar tesouros no céu, fazendo dos bens dessa vida e do nosso tempo uma oferta de amor por nossos irmãos e irmãs e um ato de comunhão com Deus, a fim de que a nossa alegria seja plena, porque tudo o que temos e oferecemos nessa vida veio do Senhor e retorna para Ele. Obrigado, Senhor, por todos os bens que o Senhor nos concedeu, porque através deles tivemos a possibilidade de amar-te mais sobre todas as coisas e amar os nossos irmãos e irmãs com o mesmo amor com que somos amados por vós. Renove em nós o vigor e o desejo de assim viver e a graça de dispormos com tudo o que nos for possível cada realidade que de ti recebemos sobre essa verdade de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.